A gente começa, então, discutindo a visita de Xi Jinping a Brasília após a cúpula dos chefes de Estado do G20. A gente tem imagens resgatadas de hoje mais cedo, quando por volta das 10 da manhã, o líder do Partido Comunista Chinês e da República Popular da China esteve no Palácio da Alvorada para se encontrar nessa bilateral, então, com o presidente brasileiro. Vocês veem as imagens de mais cedo recuperadas e eu passo com vocês por alguns dos detalhes. A informação é a seguinte: a gente fala de 37 acordos assinados entre os dois países em áreas diversas, que vão mesmo de tecnologia espacial, satélites em baixa órbita. A gente fala de 6 acordos, pelo menos, na pasta do agronegócio. A gente fala sobre sinergias para que o Brasil entre em, uma série de acordos com infraestrutura, etc., mas sinergias também com a questão da polêmica iniciativa do Cinturão e Rota, um projeto trilionário de infraestrutura do Partido Comunista Chinês que deu o que falar por problemas com soberania de países signatários anteriormente. Enquanto o Brasil parou antes de ter um compromisso completo de assinar um memorando de entendimento para participar do Cinturão e Rota, ainda assim houve uma assinatura que ficou no meio do caminho, com sinergias entre o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e a iniciativa do Cinturão e Rota. A gente resta saber exatamente o que isso significa em termos de as mesmas companhias que são preocupação nessa iniciativa do Cinturão e Rota por seus laços às Forças Armadas da China, por problemas anteriores de corrupção. A gente vai passar pelas estatísticas, mas 1/3 dos projetos do Cinturão e Rota encontraram ou violações trabalhistas, ou problemas ambientais, ou problemas de corrupção. Essas mesmas empresas que são denunciadas por empréstimos predatórios, etc., participarão de uma eventual sinergia com o Programa de Aceleração do Crescimento no Brasil, é o que resta descobrir quando a gente fala desses acordos. Mas, de forma talvez mais significativa em termos de análise das relações internacionais, houve um pronunciamento que é tão comum no Partido Comunista Chinês, o de um futuro compartilhado. E dessa vez o Brasil não poupou palavras em aderir a uma visão de um futuro compartilhado Brasil-China. A tal comunidade do futuro compartilhado, ou mesmo isso já foi expandido anteriormente ao mundo todo, não é? Com palavras do líder chinês Xi Jinping dizendo que a humanidade seria uma comunidade com futuro compartilhado, e falava sobre uma visão não só chinesa, mas do Partido Comunista Chinês a respeito desse futuro compartilhado, o que, claro, traz uma série de preocupações para a gente discutir. Antes da gente seguir, eu peço então que a gente coloque na tela o que disse o presidente brasileiro. A gente vai ouvir um trecho da fala dele conforme ele fazia um pronunciamento após essa bilateral. Vamos ver. Comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável. Estamos determinados a alicerçar nossa cooperação pelos próximos 50 anos em áreas como infraestrutura sustentável, transição energética, inteligência artificial, economia digital, saúde e aeroespacial. Por essa razão, estabelecemos sinergias entre as estratégias brasileiras de desenvolvimento, como a Nova Indústria Brasil, o Programa de Aceleração do Crescimento, o Programa Rota de Integração Sul-Americana e o Plano de Transformação Ecológica e a Iniciativa Cinturão e Rota. Para dar concretude às sinergias, uma força-tarefa sobre cooperação financeira e outra sobre desenvolvimento produtivo e sustentável serão estabelecidas e deverão apresentar projetos prioritários em até 2 meses. Queremos adensar a cadeia de valor em nosso território, além de ampliar e diversificar a pauta em... Muito bem, a gente ouvia ele então falando sobre ampliar e diversificar a pauta em cooperação. A gente ouviu sobre a iniciativa do Cinturão Rota e as sinergias em áreas de desenvolvimento sustentável, como eu dizia. É um assunto com muitas nuances para a gente discutir e eu vou abordar algumas delas com vocês agora. Claro que a cooperação internacional pode ser benéfica em um contexto, não falando necessariamente de Brasil e China, mas a cooperação internacional se mostrou uma ferramenta incrível para a integração do planeta e para o benefício de pessoas em ambas as pontas, né? A cooperação internacional, por certo, é uma das questões prementes das relações internacionais hoje em dia. Agora, quando a gente fala a respeito do Partido Comunista Chinês, eu quero discorrer com vocês por algumas das preocupações que foram citadas anteriormente nos mesmos projetos e nos mesmos tipos de acordos que são agora discutidos pelo Brasil, 37 deles assinados em Brasília, na bilateral, e quais as preocupações
a serem monitoradas pelo público e também a estarem em mente pelas autoridades brasileiras. Isso não é uma questão de posicionamento político à esquerda ou à direita do espectro, mas, mais que isso, uma questão de um entendimento razoável a respeito das preocupações geopolíticas que vêm em torno do Partido Comunista Chinês. Eu começo com vocês a respeito da iniciativa do Cinturão e Rota, que agrega em si também a deixa para que a gente explique alguns dos outros pontos. Então, muito bem, vocês vêm ao meu lado agora, essa que é uma demonstração, melhor dizendo, uma apresentação da Universidade William and Mary, de um laboratório de pesquisa chamado Aid Data, How China Lands. A iniciativa do Cinturão e Rota é uma iniciativa trilionária do Partido Comunista Chinês que busca criar uma nova Rota da Seda, remetendo à antiga Rota da Seda, quando em tempos ancestrais o comércio fluía da cidade de Xi'an, a antiga capital da China, na época era chamada de Chang'an, mas seja como for, então essa cidade, no oeste da China, na China Central, saía e ia para a Ásia Central até chegar eventualmente mesmo até o Mediterrâneo, até a Europa, e era um ponto central do comércio do mundo antigo. A nova Rota da Seda é um projeto de infraestrutura que visa criar as tecnologias necessárias, os recursos necessários, a viabilidade logística necessária para que o comércio floresça, centrado na manufatura chinesa globalmente. Nós vimos o país mais proeminente a aderir a isso foi a Itália. Já houve recuo da Itália em determinados aspectos, mas a gente vê isso se estendendo, memorandos de entendimento que passam de uma centena de países. Um memorando de entendimento normalmente é o instrumento utilizado para simbolizar a adesão a esse projeto. Isso perpassa, por exemplo, Paquistão, passa Cazaquistão, Ásia Central, a Argentina assinou logo antes do Milei assumir, Cuba, na América Latina a gente pode citar também a Bolívia, Europa Oriental, Albânia. Eu estou citando alguns exemplos proeminentes, mas é uma coisa que se estende de forma tremenda pelo planeta. Os questionamentos se tornam mais claros com o estudo que eu mostro ao lado. Então, isso é um estudo da Universidade William and Mary, do laboratório A-Data, como eu dizia. Esse estudo tem um olhar raro em contratos de empréstimo chineses, normalmente mantidos sigilosos a observadores. E, comparando esses 100 contratos com como contratos de entes estatais para entes estatais são feitos com outros países que não a China, que, diga-se de passagem, é o maior credor estatal do mundo, é o maior credor do mundo para países em desenvolvimento, um país que centralizou em si mais empréstimos, por exemplo, a outros países que o Fundo Monetário Internacional. Quando a gente dá uma olhada nesse relatório, ele detalha uma série de questões, entre elas, 3 principais que são destacadas no resumo executivo logo na abertura do documento. Primeiro, cláusulas de sigilo incomuns. Um exemplo que a gente pode citar é o Equador, quando houve um escândalo sobre o país estar cedendo petróleo diretamente para a China após não conseguir pagar um empréstimo. Cedendo petróleo diretamente da fonte para a China após não conseguir pagar um empréstimo até que aquilo fosse pago. Quando o escândalo veio à tona na mídia equatoriana, a cobrança veio da China. Ora, como é que é? Isso aí tem uma cláusula de sigilo. São cláusulas de sigilo que, enquanto, claro, há determinados graus de sigilo em empréstimos de outros países, o que essa comparação desses 100 contratos, raramente obtidos, mas essa comparação trouxe à tona de que essas cláusulas de sigilo são incomuns. Segunda questão, a dificuldade de reestruturação do empréstimo é muito mais difícil. Você tem mais dificuldade, por exemplo, comparados a questões de Clube de Paris e outros estados. E o terceiro ponto destacado nesse sumário executivo do laboratório A-Data da Universidade William and Mary é que, e talvez aquele que traga o agravante maior para a análise, os contratos dão a possibilidade de que o Partido Comunista Chinês influencie as políticas internas ou externas do devedor. O exemplo mais notório disso pode ser detectado, talvez, na província de Neuquén, na Argentina, onde há uma base aeroespacial gerida pelo Exército de Libertação Popular. Comumente chamado de Exército Chinês, o Exército de Libertação Popular não é um exército nacional, como seria, por exemplo, o brasileiro, o americano ou qualquer outro no planeta. Eles são as Forças Armadas do Partido Comunista Chinês, por isso mesmo o Exército de Libertação Popular, não o Exército da China. E eles respondem aos objetivos políticos do partido, não aos interesses nacionais do Estado. Uma diferença cabal, dado que o Partido Comunista Chinês tem, por certo, objetivos políticos que se estendem internacionalmente. Uma coisa amplamente vista na história e que, ao contrário do que muitas vezes se pontua, não deixou de acontecer. Essa base, gerida pelo Exército de Libertação Popular, tinha restrições até mesmo para oficiais da Argentina a visitarem.
Na época do presidente Maurício Macri na Argentina, na gestão antes dessa, houve a do Alberto Fernandes com a Cristina como vice, e antes disso havia a do Macri, certo? Quando o Macri viu isso, ele e a Susana Malcorra, a ministra das Relações Exteriores da Argentina, chamaram o embaixador chinês para uma discussão. Era aquele mesmo que esteve aqui no Brasil durante a pandemia, Yang Wanming. E ele lhes disse, com o seu espanhol perfeito, que, ok, a gente pode revisitar os termos da base, mas isso significaria que a gente teria que revisar todos os contratos de empréstimo chineses na Argentina. Com uma série de contratos bilionários na mesa, restou o silêncio às autoridades da Argentina. Isso é exatamente um dos exemplos, uma das questões que se assemelha exatamente ao que o relatório demonstra. Isso se estende à iniciativa do Cinturão e Rota mencionada na reunião, quando a gente se estende para um próximo estudo feito pelo laboratório A-Data da Universidade William & Mary. Esse é Banking, melhor dizendo, on the Belt and Road, uma análise a partir de um banco de dados de 15 mil, então, peço perdão aqui, a imagem está menor para mim, 13 mil, melhor dizendo, 13.427 projetos de desenvolvimento relacionados, nos quais se descobriu que 1/3 desses, numa base tão ampla, tinha ou violações trabalhistas, ou violações ambientais, ou problemas de corrupção. E, em especial na América Latina, sem acusações específicas a quem quer que seja, mas na América Latina, um ambiente que já se mostrou tão vulnerável à corrupção, por certo, é um ambiente onde o Partido Comunista Chinês pode triunfar com projetos que têm um histórico como esse. Isso não é tudo. Muitas das empresas envolvidas, como uma chamada CCCC, a China Communications Construction Company, outras também, a própria Huawei, envolvida em muitos aspectos do Cinturão e Rota nas telecomunicações, são companhias consideradas pelos Estados Unidos como parte do aparato militar chinês. Por isso, parte de uma ameaça de segurança internacional, uma emergência como é tipificada em ordens executivas do governo dos Estados Unidos, tanto no governo anterior de Trump, quanto no atual de Biden, por riscos de espionagem. Não só isso, mas riscos mesmo de interferência em telecomunicações em casos emergenciais como um conflito, o que é corroborado por relatos que transcendem a questão estatal. Por exemplo, a companhia de câmeras Hikvision, a maior fabricante de equipamentos de monitoramento no mundo, de câmeras de segurança, foi flagrada com uma falha nos seus sistemas que permitia acesso remoto do Partido Comunista Chinês em dezenas de milhares de câmeras pelo mundo todo. 80 mil delas mesmo em São Paulo, a gente fez a reportagem aqui faz bastante tempo. Então essas são algumas das preocupações que a gente monitora nesse sentido. Ainda vale acrescentar as preocupações de direitos humanos, e eu trago elas aqui não com um cunho militante, mas para embasar a discussão a respeito de geopolítica, já que elas também são foco central da discussão, por exemplo, sobre o comportamento dos Estados Unidos a respeito do assunto. O que vocês veem ao meu lado é um relatório das Nações Unidas, da ONU, a respeito da região de Xinjiang, no oeste dos Estados, melhor dizendo, no oeste da China. Uma região manufatureira, e também há muita plantação de algodão, era comumente utilizada para o que se apelida Ready-Made Garments, RMG, essas roupas que se compram em lojas de departamento, roupas fabricadas em massa na China. Esse é um polo produtor. O que o relatório das Nações Unidas indica é que há acusações credíveis de violações de direitos humanos e que não é impossível, que se corrobora a credibilidade das acusações de que entre 1 até 3 milhões de muçulmanos uigures estejam sendo detidos lá para lavagem cerebral, presos por sua fé, por sua etnia, etc., e estejam em campos de trabalho forçado e também estejam passando por trabalhos de reeducação para, essencialmente, eliminar suas crenças e eliminar a sua cultura para homogeneizá-los à cultura do Partido Comunista Chinês, um processo pelo qual outros grupos étnicos e de fé passaram ao longo da história chinesa. Esse relatório é interessante porque foi realizado pela Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile e membro do Partido Socialista Chileno, que, de forma alguma, pode ser considerado uma entidade hostil ao Partido Comunista Chinês, nem em seu momento presente, nem em seu momento histórico. E ela era a alta comissária para direitos humanos da ONU quando esse relatório foi elaborado, corroborando essas acusações e dizendo que, sim, é credível que haja violações sérias de direitos humanos, melhor, que há violações sérias de direitos humanos, mas que os números que chegam a 1 milhão de pessoas detidas em campos de internação, um eufemismo para uma outra palavra que remete a outra catástrofe histórica, aí a inferência fica com vocês, de que realmente haja essa população carcerária tremenda. Não para por aí, isso é uma publicação da Associação Internacional de Advogados de Juristas, a voz global da profissão do jurista, que corrobora, ou melhor dizendo, que publica as descobertas de um tribunal independente em Londres em 2019,
A matéria ali aqui ao meu lado. Tráfico de órgãos, um tribunal a respeito de China encontra evidências de órgãos, de extração forçada de órgãos, de crimes de extração de órgãos. Bem, isso se refere ao London China Tribunal, um tribunal independente em Londres que entre 2019 e 2020 chegou ao veredito após extensa revisão documental de que o Partido Comunista Chinês estava alvejando pessoas de fé para violações de direitos humanos, tortura, e que entre os crimes perpetrados estava a extração de órgãos dessas pessoas para venda por lucro e que isso tinha anuência estatal, sim. É uma acusação de longa data feita a partir de 2006. Há 2 livros excelentes a respeito do assunto, um chamado Bloody Harvest, Colheita Sangrenta, outro chamado The Slaughter. Livros que renderam aos seus autores são 3 pessoas, David Kilgour, David Matas e Ethan Gutmann, indicações ao Prêmio Nobel da Paz, e que foram depois fonte para embasar relatórios condenando a prática pelo Parlamento Europeu, pelo Parlamento do Reino Unido, e atualmente já foi aprovada na Câmara e tramita no Senado uma legislação a respeito também nos Estados Unidos. Para a gente ter noção do que isso significa, aqui a gente tem uma matéria, por exemplo, do Epoch Times, falando sobre como os Estados Unidos estão se preparando para sanções a respeito da sentença de 45 ativistas em Hong Kong, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Claro, isso toma um peso maior conforme um novo governo vem adiante que tem um histórico de lidar com a China com tarifas nos Estados Unidos.